Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam todos bem. E essa semana, para mim, eu devo confessar que eu estou com o coração bem apertado, porque eu estou finalizando a minha primeira turma de mentoria e logo amanhã já inicia a segunda turma de mentoria. Mas esse primeiro ciclo, que foi essa primeira turma, foi uma experiência inesquecível. Foi uma experiência muito linda e muito intensa, da qual eu vivi de uma maneira muito entregue. Eu estou finalizando esse ciclo assim com uma satisfação imensa, né? E vocês vão acompanhar aqui nesse vídeo de hoje. Eu estou trazendo para vocês um conjunto de áudios que eu compartilhei na última semana da mentoria. E vocês vão poder acessar um pouquinho das informações que foram partilhadas lá. Essas informações eu julguei como sendo muito pertinentes para serem trazidas ao coletivo. E só dando um recadinho rápido para você que entrou na minha comunidade, que estreia, né, hoje, digamos assim, eu gostaria de comunicar a você que hoje nós temos um encontro marcado. Eu já resolvi iniciar a nossa comunidade já com essa proximidade. Eu quero ter esse contato com vocês. Então hoje nós temos um encontro marcado às 8 da noite, dia 1º de novembro, sexta-feira, às 8 da noite. Hoje, mais conhecido como hoje. Então, para vocês que vão ver esse vídeo em outros dias, isso já vai ter passado. Mas se você está na comunidade, a live também vai ficar gravada lá para você assistir quando você puder. Tá bom? Então, já vamos começar com o pé direito nessa nossa comunidade. Então, a gente vai trocar uma ideia lá, vamos bater um papo. Quero saber o que vocês acharam do primeiro vídeo que eu já deixei disponibilizado. Tá bom? E só esclarecendo, tá? Para algumas pessoas que ficaram com dúvida, a comunidade é uma versão, digamos assim, uma versão privada do canal. Ali eu compartilho informações que eu não posso compartilhar de forma pública e quem entrou já entendeu o porquê, tá bom? Mas eu não vou me alongar muito não, porque esse compilado de áudio já ficou bem extenso, né? Eu só queria fazer essa introduçãozinha para passar esses recadinhos e dizer que tá tudo bem. Eu estou vivendo uma fase muito linda do meu processo. Eu sei que no meu último vídeo alguns de vocês ficaram um pouco preocupados comigo por algumas coisas que eu estava passando, mas eu gostaria de tranquilizar vocês, dizendo que tá tudo bem comigo. Eu estou vivenciando uma fase muito incrível da minha jornada, da minha dinâmica, e tá tudo bem. É só isso que eu gostaria de deixar claro para vocês, porque eu sei que muitos de vocês se preocupam. Eu agradeço muito pela preocupação de todos vocês, tá bom, meus amores? Então fiquem com esse áudio, eu espero que vocês gostem, eu espero que essa informação também chegue na hora certa para vocês. Então, sem mais, fiquem com essa sequência de áudios que foi na semana de encerramento da primeira turma de mentoria. Bom dia, meus amores, minhas amadas, como é que vocês estão hoje? Como é que tá a frequência aí? Como é que tá a vibração? Bom, aqui hoje tá melhor, né? Hoje eu tô mais inspirada a fazer coisas para mim, a seguir minha rotina. Hoje acordei mais com um pique lá em cima. E é assim mesmo, viu? Isso aí é uma das coisas que eu separei para falar aqui hoje com vocês, porque eu sei que vocês passam ah, por esse mesmo dilema, né? De um dia tá super bem, acontece alguma coisa que a gente fica super esperançosa no processo, né? Confiante na realização dessa missão. Porém, tem outros dias que a gente acorda duvidando de tudo, achando que tudo isso é uma fantasia da nossa cabeça e que a gente não vai atingir o objetivo, que a gente não vai se unir à nossa contraparte, né? Duvidando até que a contraparte seja realmente nosso complemento divino. E eu gostaria muito de falar um pouquinho a respeito sobre essa sensação, né? Porque é super normal os altos e baixos, tá? Não é nisso que eu quero focar. Mas talvez a gente possa elevar esses altos e baixos a um outro padrão daqui para frente, porque a gente já tem bagagem o suficiente para a gente elevar esses altos e baixos a um outro patamar. Como, por exemplo, igual essa semana, né?
Essa semana eu tive um espelhamento bem intenso com a minha chama, porém eu estava no alto, né? Lá nas mensagens e tal, e aí a coisa decaiu. Só que não decaiu para o baixo, que nem eu falei no outro áudio, decaiu para o ponto morto, decaiu para o neutro. Eu não fiquei triste, eu não fiquei desesperançosa, eu não duvidei da conexão, eu não duvidei da minha dinâmica com meu gêmeo, eu não duvidei da nossa união. Eu só permiti ficar ali, sabe, sem sentir. E durante esse tempo eu fui observando que das outras vezes em que eu me senti muito mal, com alguma negativa dele, com alguma atitude vinda dele, das outras vezes que eu me senti muito mal, que eu fui no fundo do poço, que eu chorei, foi eu que fiz isso. Fui eu que quis chorar, foi eu que quis ficar mal. Eu fui lá e fiz isso comigo mesma, né? Eu escolhi ficar mal, eu escolhi ficar triste, baseado numa programação que está aqui no meu inconsciente, que enquanto eu estiver sendo governada pelo meu inconsciente, eu vou estar fazendo coisas no piloto automático, sem saber o porquê que eu estou fazendo e achando que é por causa dele, né? E dessa vez, quando eu só fiquei tranquila, né? Só fiquei tranquila. Eu meditei muito naquelas palavras que eu falei lá na live, né? Sobre os espelhamentos que a chama masculina passa para a gente, mas que a gente também passa para eles. Eu foquei muito no processo de olhar que sim, ele está vivenciando a mesma coisa que eu e não é mais fácil. Não é mais fácil para ele. Não é mais fácil para sua contraparte do que é para você. Né? E quando eu meditei um pouco nisso, tive esse olhar mais empático, ao invés de ter um olhar mais controlador e cheio de expectativas, eu tive um olhar mais empático com ele. E aí eu fiquei tranquila, digamos assim. Não senti dor dessa vez, não fiquei triste. Só o que aconteceu é que eu não estava tão empolgada, eu não estava tão animada, eu não estava tão inspirada, né? Eu só fiquei nesse ponto neutro, né? E eu estava realmente pensando nisso. Então quer dizer que todas as outras vezes que eu fiquei muito mal com uma atitude dele ou com uma falta de atitude dele, então quer dizer que fui eu que fiz, eu que quis ir lá, descer lá no fundo do poço para fazer esse drama? Sim, sim. Eu fui lá, peguei a escada, botei lá no poço, desci lá embaixo, fiquei lá chorando para fazer o drama. É a gente fazendo, é a gente deixando o inconsciente governar. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla da consciência? Né? Porque chegou a hora da nossa consciência governar, a consciência divina, a consciência suprema, né? Porque a gente já aprendeu durante esse processo e aprendizado de chamas gêmeas, não existe na dualidade, né, o bem e o mal, da forma como a gente aprendeu. Não existe o mal. O mal não existe. O que existe é a inconsciência. São as atitudes que a gente toma em um momento de inconsciência. E na representação do bem e do mal, ambos são importantes. Porque a gente não teria uma noção do que é o bem se não existisse o mal para fazer o contraponto, né? Então, é onde a gente só precisa, a gente não precisa escolher um lado, o bem ou o mal, a gente fica com a consciência, né? A gente usa a luz do bem para iluminar a obscuridade do mal e a gente vê o que está ali. Aquilo que eu sempre falo aqui, de não mascarar o processo, de entender qual a fase que você está, entender exatamente o que você está sentindo, identificar o que você está sentindo nesse momento, tentar entender de onde está vindo, de onde realmente está vindo, porque a gente tem, digamos assim, a gente tem essa mania de projetar no gêmeo, mas quando a gente identifica de realmente onde está vindo, isso é consciência. Isso é consciência tomando a frente do processo. E aí a gente vai desautorizando a inconsciência, né?
eu acredito que dessa vez, esse último espelhamento, eu agi com consciência. Eu não deixei a inconsciência. Eu não deixei a Maria do bairro tomar conta, fazer o drama e chorar. Nossa, sou muito vítima injustiçada. Por que que eu fui colocada nisso? Né? E a gente começa a iluminar essa parte que estava um pouquinho mais obscura, né? Do quanto que a gente ainda está sendo governado pela inconsciência. E é aí onde os padrões, a programação reina. Porque na inconsciência você está programada. A verdade é essa. Agindo pela inconsciência, você é um robozinho. Você é um robozinho fazendo o que a programação está mandando você fazer. Sempre projetando na chama, sempre. Tudo é pessoal. Tudo que eles fazem é pessoal contra vocês. Se ele está no relacionamento, isso é pessoal, isso é sobre vocês, é para atingir vocês. Se eles não saem do relacionamento, também é pessoal, e ele está fazendo isso para atingir vocês, para deixar você triste. Se ele posta uma foto nas redes sociais com a namorada, noiva, esposa, também é para atingir vocês. Né? Se eles não respondem a mensagem, também ele fez de propósito para atingir vocês. Se eles demoram a responder, também. Se eles são frios, também. É tudo pessoal. É tudo para a gente manifestar esses sentimentos negativos, colocar a programação para agir, para rodar a todo vapor. Porque a inconsciência ainda está governando. E se a gente trouxer para a consciência tudo isso? E se a gente jogar luz onde está escuro e começar a ver que, peraí, qual momento você decidiu entrar nessa caminhada? Em que momento você decidiu que você iria cruzar com este ser de luz, né, e vivenciar tudo isso que vocês estão vivenciando? Vocês não escolheram isso. Tem algo maior regendo tudo isso. Tem algo maior que proporcionou esse encontro. Tem algo maior que proporcionou o despertar, né, que programou o despertar espiritual da consciência de vocês, para você e para ele. Tem algo maior conduzindo cada encontro. Algo maior que conduziu cada conversa, cada palavrinha que vocês falaram um para o outro para ativar, né, esses gatilhos que estão lá escondidos, tudo de uma vez só, que é para detonar tudo isso daí. Não vai ficar, a gente não está mais em tempo de carregar esse campo minado para a quinta dimensão. É para detonar tudo aqui, né? É isso que está acontecendo nessa dinâmica. Então, se a gente parar para pensar, tem algo conduzindo tudo isso, levando esse processo para a gente, né? E a gente precisa confiar no processo. Você precisa confiar no seu processo. Você precisa confiar que você não é uma pessoa insana, que você não é uma mulher louca. Se for assim, vamos todas dar as mãos. Vamos todo mundo pro CAPS, né? Porque a gente precisa confiar nisso que está acontecendo no planeta nesse momento, nisso que está acontecendo na consciência da humanidade nesse momento. E o que está acontecendo na nossa consciência, no nosso processo evolutivo. A gente precisa ver isso com um olhar mais amplo, porque a gente só está olhando para o gêmeo. Aí acontece, né? Essa coisa de um dia você tá lá em cima, no outro dia você tá lá embaixo. Você tá lá em cima e qualquer coisinha que ele faz ou fala, ou não faz e não fala, no outro dia você tá lá embaixo. E o seu foco ainda tá uma visão limitada. Você ainda está focando no outro. Focar no outro é agir com inconsciência. Então, é o outro que vai determinar essa caminhada para você. Né? Você está no meio de uma missão planetária e aí você está desanimado por causa do que o outro está fazendo. Olha que pequeno, olha que visão pequena essa que a gente está tendo até agora. A gente já falou sobre o exemplo de Jesus, sobre focar no espiritual, né? E quando você está fincado no espiritual, você pode ser essa âncora, né, que vai sustentar o seu gêmeo que está lá na superfície. Que o feminino é isso, o feminino é a âncora, lá no fundo do oceano. E o gêmeo está lá, é o barquinho que está lá no alto mar, passando por uma tempestade, um maremoto, né? Que se a âncora não tiver muito fincada ali, ele vai naufragar.
Ele vai virar e vai naufragar, né? Ele vai seguir direções que ele não deveria, né? Então a gente precisa estar fincada no espiritual, porque aí a gente consegue ser primeiramente pela gente, não estou nem falando pelo gêmeo, não, pela gente. A gente também não quer ficar sendo atingida por esse maremoto. E lá no fundo do oceano, você nem sente maremoto. Se você estiver bem ancorada lá no fundo, todas essas ondas revoltas que estão lá na superfície não te atingem. Você não sente nem o balançar das águas lá no fundo. Então, se ancorar com o seu espiritual, com a sua essência, com Deus, com a fonte criadora, é fundamental para o feminino. E aí evita da gente ficar o tempo todo tomando esses caixotes aí dessas ondas altas, dessas ondas revoltas, dessas ondas gigantescas. Evita de você ficar tomando esses caixotes todo. Uma hora tá super bem, outra hora tá super mal, outra hora tá super bem. E tudo bem que exista altos e baixos na dinâmica, né? Nem sempre você vai estar super bem e isso é ilusão, esquece isso. Porque você tá numa dinâmica, né? Eu até falei isso ontem na sessão com a Flávia. Isso é uma dinâmica, isso não é uma estática. É movimento. Você e seus gêmeos estão numa dinâmica que vocês estão se movimentando para sair da terceira dimensão. Vocês não vão sair da terceira dimensão parados na frequência estática, então é dinâmica. Então vai ter sim momentos em que vocês vão estar muito bem com isso. Agora, nos momentos em que, né, o pêndulo vai lá para o outro lado, na hora de ficar super mal, isso aí vocês podem controlar. Na hora do pêndulo ir lá para o outro lado, onde geralmente vocês ficariam muito tristes, muito mal, muito. Joga luz, joga consciência nesse, né? Porque pensa assim no pêndulo. De um lado ele vai para um lado que está super iluminado, com uma luz muito forte. E aí quando ele vai lá para o outro lado, ele vai para a escuridão. Ele vai para um lugar onde você não vê nada. E ali é tudo assustador. Ali a mente, o ego toma conta. E ali você acha que, nossa, nunca vou me unir. Nossa, eu estou muito atrasada nesse processo, eu estou fraquejando, eu estou falhando na missão Chama Gêmeas. Quando o pêndulo vai para o outro lado, porque ele tem que ir para o outro lado. Lembra, vocês estão numa dinâmica, vocês não estão numa estática, então o pêndulo nunca vai ficar parado, ele vai ficar andando, porque movimento, dinâmica, significa que vocês estão saindo do lugar, significa que vocês estão se movimentando, né? Vocês estão indo adiante, vocês não estão parados. Vocês não estão ali, né, morto. Vocês estão andando, vocês estão se movimentando. Então, esse é o certo. Então, o pêndulo vai para o lado da luz e vai para o lado da sombra. Vai para o lado da luz e vai para o lado da sombra. Mas e se a gente passar a fazer assim, né? Quando o pêndulo está lá no lado da luz, no momento que você estiver se sentindo bem, né, você ancora bastante ali o seu espiritual, como se você estivesse pegando fôlego, para quando o pêndulo for lá para o lado da sombra e tenha certeza que ele vai, não cria a ilusão de que vai ficar tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso ainda, né? Quando o pêndulo foi lá para o lado da sombra, você vem trazendo esse fôlego que você pegou enquanto você estava lá, confiante no processo, né? Com fé em tudo isso, com fé em você, com fé na fonte criadora, com fé na sua chama. Então você leva um pouquinho desse fôlego para lá, você leva um pouquinho dessa luz lá para o outro lado, para o lado escuro, ilumina aquilo lá. Aí já não fica tão assustador, já não está tão escuro assim. Né? Você já não vai lá para o fundo do poço chorar e desacreditar, né? Porque isso aí ainda é o agir na inconsciência. Que pensa bem, vocês já entenderam o processo que vocês estão vivenciando, vocês já sabem que vocês estão numa missão que é importante, uma missão crística. Vocês estão conscientes dentro da missão que simboliza a volta de Cristo para essa terra. Então, o que faz vocês duvidarem do processo? O que faz de um dia para o outro vocês não estarem acreditando em mais nada do que vocês estão vivenciando? Não é nenhuma historinha que vocês ouviram falar. Uma pessoa que não está vivenciando nada disso e você chega lá e contar, é total direito da pessoa não acreditar e achar que você está ficando louca. Total direito. A pessoa não está vivenciando, mas vocês estão. Então, qual é a parte da gente que ainda duvida? Baseado em que a gente ainda duvida do processo?
baseado no que a gente está vendo de movimentação da chama na 3D, é muito pequeno isso. Esse motivo é inaceitável para a gente continuar usando ele para dizer que a gente não vai vivenciar a união, a gente não vai vivenciar a fusão, a gente não vai vivenciar a quinta dimensão. Esse motivo é muito pequeno porque tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, te provando que você está consciente numa missão planetária, na missão da transição, né? Tem muita coisa te provando que você já não está mais no mesmo padrão de mentalidade de terceira dimensão, você já está saindo deste padrão. Você está se movimentando para fora desse padrão. Que é isso que a dinâmica de chama gêmea está fazendo com vocês. A fusão, a união das contrapartes não vai acontecer na terceira dimensão. Na terceira dimensão não existe essa fusão. É a dimensão da separação. Só acontece essa fusão nos níveis de quinta dimensão para cima. E é para lá que o seu gêmeo está conduzindo você. É para lá que você está conduzindo o seu gêmeo. Então, como é que o que a gente está fazendo, se a gente olhar bem, né? A gente está numa estrada bem sinuosa, bem escura, bem cheia de desafios, numa noite bem, né, bem densa, bem sombria, se encaminhando para uma parte onde está tudo claro, iluminado. Mas a gente ainda está nessa estrada densa, então a gente precisa sair dali. A gente precisa se encaminhar em direção ao ponto mais iluminado de tudo isso. Mas aí é como se você estivesse ali, né, querendo vivenciar um romancezinho com a sua chama, enquanto vocês ainda não chegaram num lugar mais seguro, mais iluminado. E a sua chama está ali, segurando a tua mão, falando, não, vamos embora, que a gente tem outras prioridades. A gente vai ter tempo para ficar de lovezinho, vai ter tempo para ficar de amorzinho, né? Porque é sobre isso, sim. É sobre isso, sim. É sobre romance, sim. Chama gêmea não é dupla, chama gêmea é casal. E quem tiver problema com questão de romance, resolva agora. Resolva agora. E chama gêmea não é dupla sertaneja. É casal. Você é dupla com a tua alma gêmea, você é dupla com seus kármicos. Aí sim, é duplinha. Com a chama gêmea, você é casal, você é encaixe, você é energia sexual, você é kundalini. Você é a fonte criadora, manifestada na sua centelha divina. Então é casal. É casal. Que as pessoas julgam, né, muito essa palavra romance como se fosse uma coisa menor, como se fosse uma coisa, né, uma coisa boba, como se fosse pequeno, como se fosse distração. Não, não é. O problema não é o romance, o problema é a programação. Porque quando a gente está falando de drama, obsessão, apego, controle, as pessoas acham que a gente está falando de romance. Olha que perversão houve na humanidade do amor, né? A ponto da gente achar que isso é o amor das contrapartes, da chama gêmea, do romance, do casal das chamas gêmeas. A gente acha que é drama, obsessão, apego, né? A gente acha que é a vida da Maria do Bairro. E não é novela mexicana. Então, o que a gente tem que limpar são os problemas que a gente tem em relação ao romance. Porque quem fala contra o romance ainda está com problema em relação a isso. Se não curar o problema que a gente tem, que o sistema colocou na nossa cabeça em romance, né? Onde a gente acha que a gente vai ser boba, otária, palhaça. Ah lá, que boba, querendo alimentar ilusão de romance. Ah lá, que boba, ela esperando o gêmeo que tá lá fazendo não sei o quê, e não tá nem aí para ela, né? Enquanto a gente não curar essa ferida aí da injustiça, né? A gente não curar essa ferida da traição, se a gente não curar essas programações que estão dentro da gente, a gente nunca vai vivenciar o romance. Porque aí dentro da programação, junto com todas essas sujeiras, essas feridas, esses traumas, essas dores, né, que vêm da inconsciência, se a gente continuar acreditando que é isso o romance, então a gente não está pronto para a consciência de quinta dimensão. A gente não está pronto. A gente deixa todo esse lixo para trás, para de ficar se identificando com eles também, que ferida é uma coisa para emergir, você identificar e você jogar fora. Não é para você casar com a sua ferida. Eu estou ouvindo há anos
as chamas gêmeas ficarem falando, eu tenho a ferida do abandono, é porque eu tenho a ferida da rejeição. Identificou isso lá em 2020 e ainda está falando da mesma porcaria, da mesma ferida. Pô, não se livrou disso ainda não, para ver outra, né? Aí limpa outra, identificou, já sabe do que é, já sabe de onde veio, já sabe que não é tua, que instalaram essa programação, deixa para lá, joga fora. E quando surgir uma situação de espelhamento em que aquela ferida lá, né, viria à tona, você não precisa, porque você já jogou fora, já identificou. Olha aqui, é o meu gêmeo fazendo aquela coisa novamente. Geralmente, se eu tivesse lá naquele outro estágio, eu estaria me sentindo assim, assim, assado, mas eu não tô mais. Por quê? Porque eu joguei fora. Joguei lá na lata do lixo a ferida. As pessoas se apegam às feridas e quer levar e quer ficar o tempo todo as 5 feridas emocional e quer carregar isso nas costas. Até onde? Joga isso fora. Não é teu, tá na programação, tá no inconsciente. Jogou luz ali, entendeu o que é. Qualquer monstro do escuro, se você joga uma luz em cima dele, se você acende a luz, cadê o monstro? Por que não tem um monstro quando a gente acende a luz, quando a luz está acesa? Por quê? Não tem monstros no nosso quarto à noite se a luz estiver acesa. Só quando apaga a luz. Então, quando vierem os monstros surgindo, joga a luz, acende a luz. Aí você vai ver, não é nem tão assustador. Às vezes, o que você achava que era um monstro se projetando na parede do seu quarto à noite, você acende a luz, sei lá, a sombra da cortina, a sombra do poste que está se refletindo lá na janela, lá de fora. Aí você acende a luz e cadê o medo que você tava ali, né? Às vezes era a árvore lá do lado de fora que está se refletindo através da sua janela, fazendo uma movimentação na parede, e você achando que era um monstro, você achando que era um encosto, um espírito, sei lá o quê, né? Aí você acende a luz, é só a árvore, as folhas da árvore balançando, fazendo sombra na parede do quarto. Joga luz em tudo isso daí. Daqui para frente não vai ter mais tempo para a gente ficar sustentando isso. A gente ficar nessa coisa de, lá, meu gêmeo não respondeu, eu não vou me unir nunca. Meu Deus, isso nunca vai acontecer para mim. Ele ainda tá fazendo isso. Claro, você tá na inconsciência também. Como é que ele vai estar na consciência se você ainda tá na inconsciência? Vocês são um. Vocês são um. Então tá na hora da gente se apegar ao processo. Ao processo. A sua união com a sua chama gêmea, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, porque vocês estão vivenciando o processo. Tenham fé no processo de vocês. Se vocês tiverem fé no processo de vocês não precisam estar esperando, achando se ele vai fazer, ou se ele não vai fazer, ou se ele vai conseguir, se ele não vai conseguir. Confia no processo de vocês. E deixa que o deles eles vão fazer. Não dá mais tempo da gente ficar nessa inconsciência de achar que, meu gêmeo isso, meu gêmeo aquilo, não sei o que, que ele hoje isso. Porque todas as vezes que eu ouço, né, qualquer pessoa no coletivo falando que não tá acreditando mais em nada disso, eu tô sem esperança, eu não acredito em mais nada disso, a razão, em 100% dos casos, é o gêmeo. Quando eu pergunto por quê? Mas é porque o meu gêmeo. Poxa, que virgens prudentes são essas? Cadê a chama? Cadê a lâmpada acesa? Cadê a fé na sua caminhada? Cadê a fé no seu processo? Cadê a fé nesse processo que já te tirou de um estágio onde você estava de total inconsciência, né? E está te trazendo lá para o lado que está iluminado, para o lado da luz. Quando a gente aprender a ancorar a luz, a incorporar a luz, você nunca mais vai temer as fases de escuridão. Porque onde você for, você é a luz, você ilumina. E aí não tem mais monstros, aí não tem mais fantasmas, aí não tem mais terror, medo. Isso tudo que a gente ainda está remoendo ainda são os monstros, os fantasmas, os medos do inconsciente, do escuro. Então ilumina, acende a luz. Acende a luz e você vai ver que não é nada. Não é nada. Aquilo que você está achando que era um encosto no canto do teu quarto era uma trouxa de roupa que estava em cima da poltrona, da cadeira ali. Não existe monstros, não existe fantasmas, não existe a razão para o medo quando você
ancora a luz dentro de você. Esquece o que o seu gêmeo está fazendo. Esquece. Ancora essa luz dentro de você. Porque ele vai enxergar essa luz. Seu gêmeo está lá, ó, amolando a faca. Amolando o facão, amolando a espada, doido para entrar em combate. Isso aí eles fazem muito bem. Entrar no combate. Cadê? Onde é o momento que eu venho para manifestar essa união? Cadê a hora de eu materializar essa união no físico? Ele tá lá, ó, salivando, com a boca cheia d'água para fazer isso. Mas ele é a polaridade cega. Se você não acender essa luz, ele não vai. Fica só acendendo essas faísquinhas. E acende uma faísca, apaga. Acende uma faísca, apaga. Acende a chama e deixa ela acesa. Para de duvidar. Para de duvidar. O tempo está reduzindo. Para de duvidar. Deixa essa chama acesa. Reluzente. Né, para ele poder enxergar, e agora é ali, eu sabia que essa chama, essa luz, essa energia estava em algum lugar, eu sabia. Aí vocês vão ver, eles vindo e fazendo a movimentação deles, que eles estão enlouquecendo, eles estão definhando nessa terceira dimensão, porque eles não aguentam mais, e a gente não está dando comando, que eles precisam para agir, para saber em qual direção eles vão. Então, enquanto isso, estão aí, por aí, né? Indo em várias direções diferentes. Então, está na hora da gente ancorar a fé do nosso processo em alguma coisa mais consistente do que a sua chama gêmea que está cega na terceira dimensão. Não, a sua chama gêmea que está cega na terceira dimensão não é motivo suficiente para você duvidar de um processo tão poderoso, tão divino, tão celestial. Não é motivo suficiente. Ancora isso aí em algo mais, no processo onde você está entendendo que você e sua chama, nesse momento, vocês estão indo em direção a ancorar, a se ancorar na fonte criadora. Se ancorar, agora vocês vão fazer parte desse emaranhado de consciências cósmicas que estão todos conectados, porque até então a gente estava separado na terceira dimensão. Essa é a colheita que Deus está fazendo nesse momento. Tá vendo quem aqui está pronto para vir, para acoplar nesse emaranhado de consciências, onde estão todos acoplados, onde estão todos em unicidade. O que está acontecendo agora nesse momento é que o universo, ou a fonte criadora, que está cada vez se expandindo, que continua se expandindo e que vai estar sempre se expandindo, isso é cientificamente comprovado, que o universo está se expandindo. Ele está se expandindo como? Fala para mim como é que ele está se expandindo. Né? Se não é através desse emaranhado, essas consciências, né, que agora estão vindo e fazendo parte agora do universo. Eu gostaria que ficasse bem gravado na mente de vocês, daqui para frente, né? Nós estamos nos encaminhando para o final da nossa mentoria. Eu queria que ficasse bem gravado na mente de todas vocês que o que está acontecendo aqui nesse momento é esse processo de colonização do planeta Terra. Quem está colonizando o planeta Terra é a fonte criadora, é a luz. São essas consciências que já estão em unicidade. E o planeta Terra até então estava separado de tudo isso. Então nós estamos sendo colonizados, estamos sendo colhidos nessa grande colheita, aqueles que estão prontos para serem colhidos, né? Para integrarem ao divino. É isso que está acontecendo aqui nesse momento. Você tem encontrado sua chama gêmea nesse momento, significa que vocês foram convocados. E vai depender de vocês dois, né? Se vocês estão prontos para essa colheita ou não. Mas o termômetro para saber se vocês estão prontos para essa colheita ou não é você. Você não precisa saber o que seu gêmeo está fazendo para você falar, ele vai atrasar e eu não vou poder. Não. É a mesma alma. O nível de inconsciência lá está sendo refletido pelo nível de inconsciência de cá. Porque é o mesmo processo. Quer que o lado de lá tome consciência, então se encaminhe você também para a consciência, porque é isso que vai fazer você ascender.
E eu decidi para o meu caminho já há um bom tempo trabalhar apenas com a consciência. Eu já, como eu falei anteriormente, eu já experimentei diversos métodos. Muitos métodos me são oferecidos, muita gente vem me oferecer muita coisa e eu já fiz muita coisa, já experimentei, já fiz formação em muita coisa e, e hoje eu sei o suficiente para entender que nenhum desses métodos, etapas, passo a passo ou terapia vai fazer com que eu ascenda. Não é isso. Então, se vocês fincarem o processo de cura de vocês nessas metodologias, vocês não vão ascender. O que vai fazer vocês ascenderem e fusionarem com a chama é o processo de conscientização. É deixar-se guiar a partir de agora pela consciência e não mais pelo inconsciente. Isso é o que vai fazer vocês ascenderem. Agora, se durante essa caminhada vocês quiserem atrelar o processo de consciência a algum método, alguma terapia que faça bem para vocês, ótimo, muito bom. Vocês vão receber ajuda, né? Mas nunca pense que é isso que está dependendo de qualquer, enfim, qualquer processo terapêutico, quântico, radiônico, estelar, multidimensional, para a chama de vocês voltarem, ou para vocês se curarem. A espiritualidade não ia facilitar nesse ponto para a gente. Não é dessa forma, né? Eu, no início da caminhada, eu acreditava que eu colocava aqueles áudios, aquelas frequências que tem no YouTube, né? Frequência não sei das quantas hertz para curar só que criança interior. Eu achava que eu ia dormir escutando aquilo ali, no dia seguinte eu acordava com a minha criança interior curada. E não é dessa forma, gente, não é. E acreditar que é dessa forma que a gente vai se curar e que o gêmeo vai voltar, ainda é ilusão. É ainda a nossa mente que quer transformar toda essa experiência num processo religioso, de ritos, de práticas, de doutrinas, de dogmas. Então não é isso. Isso são práticas que podem contribuir com você, né, que podem se aliar ao seu processo de tomada de consciência. Mas nenhum processo que não passe pela consciência vai ter sucesso. Vai ter sucesso. Então é muito importante, dentro dessa nossa caminhada, até para que a gente possa ajudar outras pessoas, né, naquilo que a gente está oferecendo para elas se ajudar a elas se curarem, que seja lá o que for que a gente estiver oferecendo, que passe pela consciência, que passe pelo tomar consciência, se tornar consciente de um padrão que está se repetindo e de onde vem esse padrão, né? E entender que aquilo ali, uma vez que você já identificou, já colocou luz, você só vai repetir esse padrão se você quiser. É sobre isso, o deixar a consciência de terceira dimensão para trás e ascender a quinta dimensão. Não existe nenhuma terapia que vai passar uma borracha em todas essas feridas, traumas. A gente nunca vai esquecer. Que faz parte de uma vivência, faz parte do nosso processo. E não precisa esquecer, a gente só precisa iluminar a escuridão, porque a gente estava agora na era da escuridão, só da escuridão. Agora chegou a luz para fazer esse contrabalanço. E é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai jogar luz na escuridão. E a escuridão não precisa deixar de existir, ela só não precisa ser esse modo cego que é o que estava governando a gente. É o equilíbrio, isso é o meio. Isso é o meio. É você se revestir dessa luz para você poder caminhar tranquilamente pelos processos de escuridão, porque você é a luz. A escuridão não tem mais força contra você, ela não te bota mais medo, ela não te deixa mais ansiosa, ela não te deixa mais com essa sensação de abandono, de rejeição. Ela não te coloca mais numa situação de drama perante as outras pessoas, porque isso é totalmente sobre você. Então é isso que vai fazer você ascender. E esse é o trabalho que ninguém pode fazer por você. Essa é a boa notícia.
Ninguém pode fazer isso por você. E se alguém está vendendo para você algum serviço dizendo que eu vou fazer isso para você, vem aqui no meu método, no meu negócio aqui e tal, e na minha terapia, seja lá o que for, que eu vou fazer isso por você, aí ainda tem inconsciência e cabe a vocês. Se vocês ainda vão fazer parte de um processo que está cego, inconsciente, o que vai fazer as chamas gêmeas ao redor do mundo fusionarem e acenderem não é método. Então, as chamas gêmeas ao redor do mundo, elas têm diferentes crenças. Não está dependendo de misticismo, terapia holística, não está dependendo disso a ascensão de ninguém, porque se fosse assim, olha que injustiça com os muçulmanos, olha que injustiça com os cristãos, olha que injustiça com os ateus, olha que injustiça com os hindus, né? Tem outros ritos, acreditam de outras maneiras, em outros deuses, em outros métodos, né? Olha que injustiça seria. Será que a gente precisa sair por aí colonizando tudo e pregando a palavra das terapias e tal? Porque até para você fazer um processo de mesa, ou seja lá o que for, seja lá o que for, né? Se você for fazer um trabalho energético, né? Seja na matrizes africanas, uma amarração amorosa, um adoçamento, um trabalho, um passe, um descarrego, seja uma oração, até uma oração, se você for fazer com uma pessoa para modificar alguma coisa na vida, na consciência, no caminho dela, você precisa da autorização dessa pessoa e você precisa que essa pessoa esteja conectada com você nesse processo. Senão você vai fazer o processo, achar que fez aí e tal, e se a pessoa amanhã receber uma benção, você vai achar que foi você que fez. E não é dessa forma. Não é dessa forma inconsciente que as coisas acontecem. Não é. Se fosse assim, eu teria vendido isso aqui para vocês. E ter gastado tanta saliva falando aqui há 2 meses. Né? Eu teria feito um método também. Né? E aí eu venho comigo, porque ó, minha chama gêmea voltou a falar comigo, foi por causa do meu método. Seria maravilhoso eu sair por aí vendendo isso agora também. Pensa em quão lucrativo seria uma pessoa que ficou 3 anos e meio sem nenhuma notícia do gêmeo, com todo mundo falando que, não, já esqueceu você, deixa isso para lá. E eu não tinha nenhuma movimentação do lado dele, eu não via nada disso. Né? Então seria muito, enfim, né? Muito bom para mim. Agora eu lançar um método agora também, sei lá o que for, e falar que aconteceu comigo, agora eu vou fazer para vocês. Mas eu tô falando por mim agora. Eu, Joyce, não acredito nesse tipo de cura, porque não é assim que se cura. E qualquer outra pessoa que tentar vender, a pessoa ainda não entendeu. Ela pode acreditar na terapia, no método, tudo. Ela pode realmente acreditar que tá, mas não está curando. O que cura não é assim, não é fácil assim. Se você não revisitar todos esses lugares, se você não sentirem todas essas dores, se você não sentir tudo isso emergindo para você, essa sensação ruim que vocês estão sentindo aí, vez após vez, isso é a cura. Não tem jeito fácil, não tem jeitinho brasileiro, não tem corta-caminho, não tem um caminho mais curto. É dessa forma, vocês vão ter que tomar consciência desses túneis que estão aí dentro do inconsciente de vocês. Se vocês querem acessar o processo de cura. Então, vocês podem fazer esse caminho de acessar esses túneis dentro do inconsciente, junto com uma terapia, junto com uma terapeuta que vai trabalhar o seu inconsciente, com quem vai ser mais fácil você falar e se abrir, né? E ela te entender e ver o que é melhor para você. Maravilhoso! Maravilhoso! Ótimo! Você não querer passar por isso sozinha, você querer ter uma ajuda, alguém que te acompanhe, né? Alguém que, enfim, alguém que possa também, né, trabalhar uma frequência energética para já combinar com o trabalho que você está fazendo da consciência, né, e dar uma otimizada, tudo bem. Mas o trabalho, a terapia, o método não vai fazer o trabalho por você.
Não vai. Senão eu poderia eu mesmo oferecer, mas eu não acredito, eu não vou oferecer para o coletivo uma coisa que eu não acredito. Eu já falei nos meus vídeos várias vezes, que tem muitas das coisas, né? Eu já levei muitos pontos lá para o meu canal que as pessoas acreditam, e até então era moda ficar falando nessas coisas, né? E eu via que aquilo não tinha um resultado bom. E aí eu pegava e levava no meu canal e deixava lá o questionamento. O questionamento, eu fazia vários questionamentos em relação a isso. E eu sempre deixei claro que tem muitas outras coisas na espiritualidade que eu também não acredito. Mas para não acreditar, eu precisei experimentar, né? Então tem muita coisa na espiritualidade que eu não acredito da forma como é passada. Eu tenho o meu posicionamento em relação àquilo. Mas geralmente eu não levo para o canal, porque se eu vejo que não está fazendo mal para ninguém, eu não tenho que me meter, é o processo da pessoa, né? O processo, enfim, cada um tem a sua maneira. Então, as chamas gêmeas que são, digamos assim, tem um conceito mais holístico, elas vão utilizar através dessas terapias, né? Se elas não negligenciarem o verdadeiro trabalho, que é o trabalho de tomada de consciência, esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Se elas não negligenciarem isso, ela pode combinar isso com as terapias holísticas e pode vir a ter o resultado que ela está esperando. Pode chegar nessa linha de chegada, né? Assim como a chama gêmea, por exemplo, que é muçulmana, meu gêmeo, por exemplo, ele não é muçulmano, mas ele segue, né? Ele tem muita admiração pelo islamismo e é o que ele adota como, enfim, como um norte espiritual, né? E ele tem os próprios ritos dele. Eu via o quanto que ele ficava ansioso o ano todo para chegar ao período do Ramadã. E ali no Ramadã ele jejuava, né? Durante o mês de abril inteirinho, ele jejuava. E aquilo para os muçulmanos, isso é uma purificação energética incrível. Eles saem do Ramadã mais fortalecido, mais, enfim, com a fé mais forte. Agora imagina um muçulmano chegar para você e falar assim, você não vai se unir à sua chama gêmea se você não aderir ao Ramadã. Você não está jejuando, você não está se purificando, o seu organismo, o seu espírito. Como é que você vai? Não vai ficar estranho? Que é alguém tentando empurrar a crença dele. Eu consigo admirar um muçulmano que tem essa crença, eu consigo admirar o meu gêmeo que tem essa crença. Eu sei que é importante para ele tudo isso. Eu admiro e dou maior força. Dou maior força. Agora, se ele tentasse me convencer de que eu preciso fazer isso e dentro de mim não ressoa, aí não, opa. Aí vem aquele processo de alguém que já está tomando sua consciência. O processo da tomada de consciência. Fala, não, peraí, não estou sentindo dentro de mim que eu preciso fazer isso. Eu tenho meus próprios métodos. Eu tenho a minha espiritualidade. E eu sei a forma como conduzir a minha espiritualidade. Assim como um cristão, por exemplo, alguém evangélico, falar para você que você tem que fazer o propósito lá na igreja, que você tem que ir lá para o pastor orar você, não sei o quê. Você vai se você quiser. E é maravilhoso se você tiver essa inclinação para ir para lá, de você viver a sua espiritualidade, né, com outras pessoas que, enfim, estão na mesma frequência daquilo que você acredita. Isso é maravilhoso, mas a espiritualidade é interior. Então, independente dos métodos religiosos, e nisso eu estou incluindo as terapias holísticas, que é método, né? Independente dos métodos religiosos que a gente vai usar nesse processo, a gente pode usar todos eles, mas o fundamental é o processo que está se dando na nossa consciência, porque a consciência de terceira dimensão está sendo elevada para a de quinta. E dentro da sua consciência não tem jeito, não tem pêndulo que entra lá dentro. Na consciência, não tem. E depois que você descobre que é o que você nutre ali dentro da sua consciência, do seu interior, do seu espírito, isso se reflete no seu campo gravitacional, no seu campo eletromagnético, que é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Uma vez que você, né, tem essa consciência, pronto, você zerou o game. Quando você entender que o que você está emanando dentro de você vai
moldar toda a realidade fora de você, e que não deveria ser o contrário, o que está no externo, moldar o que está no interno, é onde todos os métodos falham, porque nenhum método vai moldar o que está no interno. Quando a gente entender isso, a gente está pronto para viver uma espiritualidade livre, onde eu decido o que vai me afetar, onde eu decido o que vai afetar a minha vibração, a minha frequência, o que vai me atravessar. Esse é o processo. Esse é o processo. Esse é o dever de casa. Como a gente vai fazer esse dever de casa? Aí, né, o que a gente vai usar para auxiliar no dever de casa? O que a gente vai usar nessa caminhada para, enfim, para amortecer um pouco os efeitos, né? Para dar enfim, dar um gás nas esperanças, enfim, o que for. Aí é de cada um, mas cada um vai ter seu método. O que eu não posso permitir, e isso é da minha missão, eu não posso permitir que certas crenças invadam o coletivo a ponto das pessoas pensarem que o processo de cura dela está dependendo de quanto dinheiro ela tem para gastar com terapia. Eu não posso permitir isso. Desculpa, não é verdade. Desculpa, não é verdade. E mesmo que eu vá comprar várias brigas falando isso no meu canal, porque eu sei, diariamente tem gente me oferecendo muita coisa. Hoje em dia eu não autorizo mais ninguém entrar no meu campo. E nem é possível, porque, enfim, nem é possível. Tem gente que fala lá para mim, ó, eu ouvi você falando dos seus bichinhos, eu fiz um trabalho aqui para você. Eu agradeço de todo o coração, eu agradeço, mas eu sei que não vai pegar, porque eu não estava nem sabendo, eu não autorizei. Não vai pegar, eu não me conectei naquela frequência. Então não é dessa forma. Eu tenho outros métodos, eu tenho a minha espiritualidade, que é interior, que é minha tomada de consciência, e daqui para frente eu vou seguir com isso. Eu vou seguir com isso. Esse vai ser o norte, independente daquilo que eu vou, se eu precisar, né? Eu sei a quem recorrer, dos tratamentos, aqueles que não são todos não são todos com os quais eu tive uma boa experiência. Isso eu gostaria bem de enfatizar também para vocês, que eu já tive a experiência de fazer uma mesa multidimensional em que eu quase morri. E eu não estou atrelando isso à pessoa, não, tá? Eu não estou falando que a pessoa está por aí, não estou falando isso, não. Eu estou falando que é um processo muito complexo quando você abre a sua energia, quando você abre o seu campo para alguém mexer ali dentro, porque às vezes não vai ser só as intenções da pessoa, o trabalho da pessoa que vai entrar. Às vezes tem seres que estão ali, ó, esperando uma brecha para te atingir, só que teu campo está lá fechado. Aí vem alguém que faz as melhores das intenções e abre teu campo. E aí, o que entra por ali? Como é que você controla isso? Como é que você vê isso? Você não vê. Então, desde essa experiência que eu vivi, hoje eu não autorizo mexerem no meu campo. Porque para mexer no meu campo, para consertar, eu faço isso daqui de dentro da minha consciência. Eu acendo a minha luz interior e ela vai se refletir lá fora no meu campo eletromagnético. E quanto mais forte essa luz, maior o meu campo eletromagnético e mais poderoso. Ele vai ficando cada vez mais extenso, maior e mais abrangente, cada vez mais e mais e mais. E esse é o meu raio de proteção. Mas começa dentro. Começa dentro. E desde que eu decidi tomar essas rédeas, não que o trabalho fique mais fácil, mas eu decidi que eu vou fazer dessa maneira. E se eu precisar, eu sei aonde recorrer. E essa é a maneira que eu lido com o meu trabalho. Mas quando eu observo no coletivo, né, as pessoas falando, existem muitas reclamações do tipo, a gente faz cura, 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 e nada muda. A gente faz cura, 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 e o gêmeo está indo para cada vez mais longe. Porque as pessoas realmente acham que cura é isso. Cura é você pagar por algum tipo de serviço, né? Algum tipo de serviço energético. Isso não é a cura, isso são os auxiliares, são os métodos auxiliares.
né, que podem te ajudar nessa jornada de cura, que é trabalho teu, não é responsabilidade de mais ninguém. E aí, por isso, muitas pessoas ficam aí, eu começo a perceber um efeito no coletivo. As pessoas abandonando, deixando para lá, indo viver de volta na 3D, saindo de toda essa caminhada espiritual, porque achou que fez tudo de cura. Tudo. Já fiz tudo o que tinha para fazer, já fiz todos os trabalhos, já fiz tudo, não adiantou nada. Então fez mesmo, então esses trabalhos curam mesmo, então é sobre isso mesmo que a gente está falando? É disso que está dependendo o processo de ascensão? Se a gente depositar toda a nossa fé dessa forma e achar que o trabalho que vai levar a gente à ascensão espiritual junto com a nossa chama depende desse tipo de metodologia, porque se for a gente vai se frustrar. Eu estou sendo bem sincera para vocês, eu estou sendo bem sincera. Eu estou me lascando aqui todos os dias nessa montanha russa de sentimentos dos quais eu estou acessando e lá no fundo eu estou adorando ver tudo isso emergindo para eu olhar e falar, nossa, quanta podridão está saindo de dentro desse bueiro. Que fedor. Olha quanta coisa, quanta merda está saindo daí de dentro. Que fétido que estava esse meu inconsciente. Olha eu de novo depositando expectativa. Olha quanto lixo. Olha eu de novo indo pro drama. Olha quanta coisa suja, né? Olha eu de novo tentando controlar ele. Olha aí outra programação para jogar fora. Essa faxina interior sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou fazendo. Meu processo está aqui na minha mão. Ninguém me tira mais isso. Ninguém me tira mais os créditos do avançar do meu processo daqui para frente ou do fracasso dele daqui para frente. Que se eu fracassar, se eu voltar agora para o contato zero e ele nunca mais falar comigo, não vai ninguém aparecer para falar assim, realmente, eu fiz aquela mesa lá? Ih, será que eu acho que eu mandei uma energia errada? Porque agora o gêmeo da Joyce está sem falar com ela. Ninguém vai querer esses créditos. E como é que é isso? Como é que é isso? É dessa forma mesmo que está dependendo esse processo de tomada de consciência? É porque realmente existe essa crença. E às vezes quem está de frente para esse trabalho ainda também está na inconsciência, achando que ela tem um negócio mágico, achando que sobre essa terapia é varinha de condão. Aí é piração, gente. Aí não, isso não é espiritualidade consciente. Não é espiritualidade consciente. Tem que ter noção, tem que ter senso. A gente não pode abandonar isso. Comigo, a espiritualidade consciente tem que ter lógica. Tem que ter lógica. Que se depende só de quanto que eu tenho na minha conta bancária para pagar a quantidade de terapeuta e fazer o trabalho, beleza. Deixo vocês aí fazendo os trabalhos para mim, balançando o pêndulo para mim, fazendo um monte de coisa, enfim. Eu vou me divertir. Olha que tranquilo, que processo de ascensão gostoso. Nossa, mas não é assim. Não é assim. Não é um mar de rosas, não é um morango. O processo é doloroso. O processo é vir lá no fundo, visitar aqueles monstros que estão lá no fundo, é colocar luz em cima deles e identificar eles. Até você deixar de ter medo, até eles deixarem de ser um mistério, até você conseguir passar por eles sem tremer na sua base, sem se desestabilizar. Isso aí nenhum terapeuta pode fazer por vocês, gente, nem eu. E ninguém pode fazer por mim também. Só eu. Desde que eu entendi isso, eu falei, nossa, graças a Deus. Graças a Deus, está dependendo só de mim. Ninguém vai atrapalhar ou ninguém vai pegar na minha mão e me levar até lá, graças a Deus. Só depende de mim. Assim como só depende de você. Levar o seu processo, a sua dinâmica para a luz. Acender essa luz interior. Acender essa luz aí na tua consciência. E sair por aí iluminando, como iluminadores do mundo, como a Bíblia fala. E uma vez que a gente já está finalizando esse processo de mentoria, vocês já têm o conhecimento, independente de como está a prática deles, desse processo, vocês já têm o conhecimento que podem
que pode levar vocês, conduzir vocês daqui para frente e fazer com que vocês ajudem outros também. Agora, não se cobrem quanto à prática, porque eu também já entendi muita coisa. Agora, na prática é mais lento. Na prática é um pouco mais lento. Envolve você reviver, passar pela mesma situação várias vezes. O processo de cura é uma espiral, não é uma linha reta, lembra? Então você vai ficar rodando, rodando, rodando em círculos, até que você entendeu, tomou consciência, jogou luz, identificou. Aquilo não te balança mais. Aí você vai continuar no círculo espiral, mas aí você vai para um nível acima. E aí você vai olhar aquela situação lá de cima. Aquela situação vai estar lá embaixo. E aí você vai ficar naquele novo nível, rodando, 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 até que você identificar. Identificou, né, jogou luz. Aquilo não te abala mais, você sobe mais um nível nessa espiral. E assim você vai. Esse é o processo, né, que está levando a gente para a superfície dessa caverna que a gente estava aqui na terceira dimensão, essa onda da Kali Yuga. Então o processo é consciente. E nessa consciência eu decido o que faz sentido para mim ou não. Eu decido. Eu não mascaro os meus processos e não vivo na ilusão. Eu escolho o que faz sentido para mim. A astrologia é uma coisa que faz muito sentido para mim. Mas a astrologia também não determina nada. Não determina nada. A astrologia está vindo aí, ó, jogando tudo, todas as ferramentas necessárias, dando todos os ingredientes para a gente fazer o bolo. Agora, se você não pegar esse ingrediente, não bater e botar no fogo, aí não vai ter bolo. Não vai ter bolo. A astrologia está dando todas as ferramentas para a gente matar o eu anterior e renascer no novo eu. Mas se o trabalho não for feito, então a astrologia não vai fazer pela gente. Assim como o tarô também não vai fazer o trabalho pela gente. O tarô é uma ferramenta magnífica de autoconhecimento, né? De você ler coisas que estão ali no campo. Mas o tarô também não determina nada. Para mim, não determina nada. Ele pega ali uma energia que está flutuando no campo naquele momento. Só que a gente está num processo, é bom a gente lembrar que a gente um dia está do jeito, no outro dia está do outro, no dia a gente não está na montanha russa. A gente ainda não está permitindo ainda que a gente vá lá no fundo do poço, para depois ir lá em cima, depois a gente vai lá no fundo do poço. E como é que se sustenta isso? Mas o tarô falou que ele ia fazer. O tarô falou que ele estava pensando em você naquele dia que você estava ótima. Naquele dia que você estava em gratidão, naquele dia que você estava se sentindo maravilhosa. Você estava se sentindo conectada a ele, conectada à sua missão. Aí o tarô falou que ele estava pensando em você. Aí no dia seguinte a energia caiu. Você está desesperançosa, você não sabe. Aí ele falou que o tarô falou que não estava pensando em você nada. Sua energia não mudou? Por que a dele não vai mudar? Né? Então é ter consciência eu tenho consciência até sobre os métodos que eu utilizo. Que eles também não determinam nada. Até os métodos que fazem sentido para mim também não determinam nada na minha caminhada. Tá tudo aqui dentro, tá tudo no meu processo de consciência. Isso é de graça. A fonte da vida é de graça, ela jorra, assim, água cristalina, é de graça, da qual a gente precisa beber. E essa não precisa nem pagar. É onde tem gente que não acredita em absolutamente nada, tem gente que é ateu e que vai acender a consciência de quinta dimensão, que não está dependendo de você crer em alguma coisa, está dependendo de você assumir essa frequência, de você deixar os seus padrões, tudo isso, essa lixeira, essa tranqueira da terceira dimensão, você não deixar mais isso governar você. Você está agindo agora pela consciência e você nem precisa acreditar em Deus para isso. Nem precisa, vai fazer efeito para todo mundo da mesma forma. Quem não estiver negligenciando o processo. Então, a quinta dimensão vai ter evangélico, vai ter pessoas zen, místicas, vai ter muçulmano, vai ter hindu, vai ter ateu, vai ter mãe de santo, vai ter pai de santo, vai ter de tudo, vai ter Hare Krishna, vai ter de tudo na quinta dimensão. E quando a gente estiver lá, a gente olhar, meu Deus, olha quanta gente diferente, olha quanta crença diferente.
Olha aqui, essa cultura aqui legal, esse pessoal aqui acredita na cultura celta. Olha aquele pessoal lá, acredita na cultura africana. Aqueles outros ali na grega, esses ali na hindu, esses aqui. Nossa, quanta gente diferente! Como é que essa gente tão diferente veio parar aqui? E aí? Qual desses métodos foi o mais eficiente para fazer com que aquelas pessoas, as selecionadas, aquelas que foram peneiradas, foram para a quinta dimensão? Que todas elas tiveram em comum. Os métodos, definitivamente não é sobre os métodos. Não é sobre os ritos, os rituais que cada um utilizou, porque cada um utilizou um diferente. O que todos esses processos têm em comum? Esse é o ponto. A espiritualidade na prática, a espiritualidade consciente, a tomada de consciência no processo. É isso que conecta a gente à fonte criadora. É isso que vai fazer com que a gente vai fazer parte da fonte criadora daqui para frente. E é dessa forma que o universo está se expandindo, porque agora mais um planeta vai ser colonizado e vai ser atrelado, conectado à fonte criadora. Então a fonte criadora, a partir desse processo, vai ficar um pouquinho maior. E assim ela vai ficando cada vez mais infinita, porque o infinito ainda não é o suficiente. Ela vai ficando cada vez mais. E depois que passar o processo da Terra, nós tivemos essa fusão, essa ascensão, é hora da gente também ser usado, assim como esses seres de luz que estão nos acompanhando aqui, sem interferir, porque nem isso também. Não tem ser de luz querendo interferir no processo. Eu ouço muita gente lá no canal, gente entrando em contato, a Cíntia está aí de prova. A quantidade de gente que pega aquele número do WhatsApp para vir me falar que, olha, o meu mentor mandou falar para a Joyce. Não, porque o mentor da Joyce apareceu num trabalho que eu fiz aqui em casa e mandou falar para ela. Eu falei, não, obrigada, agradeço a intenção. Mas manda vir falar comigo que eu detesto fofoca. Detesto disse-me-disse. Por que não veio falar comigo? Não é assim não. Se não ressoar comigo, eu não pego. Se não ressoar, uns seres de luz aí, que sei lá de onde vem, que vem para falar que eu tenho que mudar o meu jeito de falar, de fazer, de não sei o que, de não sei o que lá. E não ressoou, não adianta, não pego, porque a minha espiritualidade está nas minhas mãos. E eu assumo os meus BOs. Não vou botar culpa em ninguém. Não vou botar culpa em ninguém dos meus fracassos e também não vou dar os créditos a ninguém dos meus sucessos. Então, a quantidade de gente que entra lá, que tenta falar com a Cintia, e falar com a Joyce isso, e eu acessei isso, e eu acessei aquilo outro, se não ressoou dentro de mim, eu agradeço, porque eu sou uma pessoa muito educada, agradeço, eu sei que é de boa intenção, e mesmo sendo de boa intenção, não significa que eu tenho que comprar aquela ideia, não significa que eu tenho que acreditar. Não é dessa forma. A espiritualidade tem que ser consciente. Se não for consciente, é piração. Eu não sou uma pessoa pirada. Ah, mas não sou mesmo, não sou mesmo. Então, comigo é dessa forma. Eu tenho muita gente que fala muita coisa, e tem quem fale que ressoe também. E se falar e ressoar, você vai saber na hora se o que você falar ressoar comigo. E tem também muitas coisas que vocês falaram aqui, porque eu fiz uma seleção maravilhosa aqui nesse grupo. Agora, gente que eu nunca vi na vida, gente que nunca fez sessão comigo, que eu nunca vi nem a cara da pessoa, né? Entra em contato com a Cíntia para ficar, meu mentor mandou falar para a Joyce, o mentor da Joyce apareceu aqui para mim no meio dessa noite, mandou dizer para ela. Ah, sério mesmo? Sério mesmo? Que o meu mentor não encontrou ninguém próximo a mim que esteja com uma frequência alta, com qual ele pôde se comunicar e me trazer alguém da minha confiança, alguém que ele sabe que eu confio? Sério, me precisou a pessoa lá de não sei das quantas, que eu nunca vi, não sei nem quem é, me mandar mensagem para dizer umas coisas super esquisitas? Não compro. Não pego ideia. Não pego, porque a minha espiritualidade é consciente, tem que fazer lógica. Se não tiver lógica, né? Não é dessa forma. A minha espiritualidade é pé no chão. A minha espiritualidade é olhar para Cristo. Ele é a minha maior referência. Qualquer outro ser de luz tem que refletir essa glória.
porque se não tiver eu agradeço também a intervenção, ajuda, isso tudo, mas não, se não ressoar, não vai mover uma fagulha dentro do meu campo eletromagnético, dentro da minha frequência, da minha vibração, seja quem for, seja um ser de luz que for, seja um mentor que for. O mentor da pessoa tem que estar na mesma missão que os meus, e os meus estão aqui conectados. Eu estou me ouvindo, eu estou me escutando, eu estou prestando atenção na vida, eu estou prestando atenção naquilo, nessa comunicação que não é verbal ao redor de mim. Mesmo que às vezes eu dou uma de teimosa, mesmo que às vezes eu me lasque, mesmo que às vezes um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, eu não me cobro, porque a minha espiritualidade é consciente, não é conto de fadas, não é mágica. Então eu quero que vocês saiam desse processo que a gente está aqui hoje com esse pé no chão, com esses pés fincados no chão, sabendo que o processo de vocês é sobre vocês. É sobre vocês, sobre mais ninguém. E se daqui para frente não ressoar, eu quero vocês tendo essa mesma atitude aí. Espiritualidade é isso. Não precisa concordar. Se aquilo ali está fazendo sentido para aquela pessoa, é porque ela está naquele nível consciencial, onde aquilo ali vai fazer sentido para ela e não precisa fazer sentido para vocês. Isso é espiritualidade na prática. É muito amplo. E o que faz sentido para mim, nem tudo que faz sentido para mim tem que fazer sentido para vocês. E aqui, nós nesse grupo, cada uma de nós é um universo. Cada uma de nós é um universo. Então, sejam universos... Qual é a palavra? Eu, depois desse meu processo de Estados Unidos, eu perco as palavras, assim, aí junta com dislexia, com um monte de coisa, uma maravilha para comunicar. Eu estava falando que sejam universos autênticos. Autênticos. Porque eu sou um universo autêntico. Isso não tem nada a ver com arrogância. Isso não tem a ver com arrogância. Autenticidade não é arrogância. Vocês tomarem a rédea desse processo e saber o que ressoa, pegar o que ressoa e agradecer e devolver o que não ressoa, isso não é arrogância, isso é pé no chão. É alguém que está se curando, né? Que não precisa aceitar mais qualquer coisa por medo de desagradar. Não precisa. Meu universo vai ser daqui para frente cada vez mais autêntico. E o de vocês também. O de vocês também. A gente compartilha aqui uma com a outra o que ressoa. Aquilo que não ressoa, aquilo que a gente tem uma forma diferente, a gente vivencia dessa forma como a gente acredita. E é assim. A gente vai se tornando, cada uma de nós vai se tornar um universo. E quando isso acontece, quando isso acontecer, a gente vai estar pronto, né? Vamos estar prontas para sermos acoplados na fonte criadora, no universo. O universo é assim, é um universo dentro do outro, um universo dentro do outro, são vários universos. E nós somos parte disso, mas precisa de autenticidade, precisa de ter suas bases fincadas no espiritual, para quando vocês escutarem alguma coisa que não ressoe, vocês não precisam acompanhar a multidão, só porque está todo mundo indo para aquele lado, aí você, não, eu vou ter que ir por aqui também para nos agradar, é ruim, hein? Autenticidade, consciência, lógica. Dá para você ser espiritual, dá para você falar em transição planetária, quinta dimensão, dá para vocês falarem sobre astrologia, tarô, sobre terapia, sobre mesa radiônica, terapias quânticas, dá para você falar sobre, não sei, qualquer outro tipo de trabalho energético, dá para se falar em seres de luz, em mentores espirituais, né, em Federação Galáctica, em, sei lá, mestres ascensos, dá para se falar em orixás, em santos, e seja lá o que for. Dá para vocês viverem a espiritualidade assim como se um oceano aberto, infinito na frente de vocês. Vocês podem ir para qualquer direção que vocês quiserem, porque a espiritualidade é infinita, é ampla. Mas dá para fazer tudo isso com consciência. Dá para fazer tudo isso com lógica. Dá para fazer tudo isso sem pirar.
Que aspirações só traz dor para o coletivo, e eu estou observando muito isso, as pessoas estão acreditando em coisas que só está deixando o processo mais doloroso do que deveria ser. Eu me pergunto se o meu processo deveria ter sido tão doloroso quanto foi. De uma forma, foi muito proveitosa e eu sou grata a isso, porque senão eu não teria essa consciência de estar falando o que eu estou falando aqui hoje para vocês. Eu ainda estaria acreditando em fórmulas mágicas. E aí é onde tudo fica muito mais doloroso do que deveria ser. E quanto mais insistir no processo da inconsciência, mais dor. Mais dor. Então o caminho daqui para frente é a consciência. É ser luz. É acender a lâmpada de dentro para fora. Quanto mais isso vai acontecendo, mais a deusa vai acoplando. Mais você vai se tornando a deusa. Mais a sua chama gêmea vai se tornando Deus. Porque não existe uma outra maneira de se conectar a Deus a não ser se tornar Deus. Saber que Deus, a fonte criadora, está experienciando esta realidade através dos seus olhos e da sua consciência. É você se sentir essa gota nesse oceano que é a fonte divina. É você sentir esse grão de areia nesse imenso deserto que é a fonte criadora. Então, enquanto a gente estiver externalizando Deus, enquanto Deus ainda for aquele ser que fica chateado com você, com as coisas que você pensa, e às vezes você não tem nem controle sobre o que você pensa, enquanto Deus for alguém que fica triste com você, ou que fica feliz com você, Deus está lá fora e você está aqui. Deus tem um muro entre você e Deus. Você está de um lado e Deus está do outro. A partir do momento que você começa a incorporar Deus na sua essência, aí você vai vendo o que te faz bem, o que ressoa, o que agrega. E mediante isso, você vai ver, né? Peraí, isso aqui ressoou comigo? Eu gostei disso aqui? Então eu vou fazer isso aqui e Deus vai ficar feliz. Isso aqui eu não gostei. Isso aqui, ó, assisti esse vídeo, me deu uma sensação estranha. Não, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Porque se eu fizer, né? É aquele ditado, Deus vai ficar triste. Mas não é que Deus vai ficar triste. É porque é dessa forma. É dessa forma que Deus fica, entre aspas, feliz ou triste. Através do seu sentir. Que está tudo partindo da sua consciência, do seu sentir, do seu interior. E é por aí que você vai sendo guiado daqui para frente. Não é nenhuma religião que vai dizer para você. A partir de agora você está livre. Você está livre para discordar. E para concordar também. Você é um ser livre. Então daqui para frente você vai ser essa luz que vai sair iluminando o caminho dos outros que ainda estão na escuridão. Eu falei desde o início que eu queria fechar esse processo de terapia, não para a gente fechar todo mundo perfeito já na linha de chegada, mas a gente saber o caminho da linha de chegada. E agora a gente sabe o caminho da linha de chegada. Então tem gente que não está nem ciente de nada disso. Ainda está acreditando nas fórmulas mágicas, ainda está acreditando, vem que eu vou unir você com a sua chama, vem que eu vou fazer você acender. Vem que o meu trabalho, o meu método vai curar você, vai curar todas as suas feridas, vai curar tudo isso para você. Só precisa pagar aqui minha sessão, que amanhã você acorda perfeitinha. Tem gente que ainda está acreditando nisso, que o trabalho é só esse. E não é só esse. O trabalho principal mesmo, 99,9% do trabalho, ainda é a tomada de consciência. Ainda é essa, né? Eu tô falando bastante para fincar mesmo no coração e na mente de vocês. É esse, não é outro. Agora sim, tem aquele 1% que às vezes faz toda a diferença. Faz toda a diferença, te ajuda. E pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser no mundo holístico, pode ser no mundo cristão, né? Tem gente que no mundo cristão faz jejum e oração, assim como os muçulmanos também fazem. Tem gente que faz um trabalho de bruxaria, Wicca, ou, né, cultura celta. Tem gente que faz, sei lá, não sei que lá, de purificação de não sei das quantas. Aí o método é cada um que você colocar no seu consciente que vai te ajudar. Pode ser qualquer coisa, pode ser até dar 3 pulinhos, passar um longuinho. Se você botou na tua cabeça que isso vai te ajudar, que aquilo vai... E vai te ajudar.
vai te ajudar. Porque tá tudo partindo da tua consciência. Tá tudo, é de dentro para fora. Esse é o caminho. É de dentro para fora. E no momento que a gente entender isso, nossa, a gente vai começar a vivenciar dentro do coletivo, na prática, já que a gente está mais próximo, a gente acessou já isso, aí a gente vai ver, a gente vai começar a voar. A gente vai parar de se arrastar. Vamos começar a caminhar, depois a gente corre, daqui a pouco a gente está voando. E é totalmente sobre isso. Então, a partir de agora, vocês têm essa incumbência de serem iluminadoras por onde vocês passarem. Eu quero que vocês sejam iluminadoras. A partir de agora, nenhuma de vocês precisa de ninguém para guiar vocês. Vocês não precisam. Vocês estão no nível consciencial muito onde vocês já entenderam. E tudo bem não estar atrelado à prática, porque eu já falei que a prática é mais lenta, mas vocês já entenderam. E aquilo que vocês já entenderam, você já pode ajudar outras pessoas. A Bíblia fala que pessoas curadas não precisam de hospitais, elas precisam de enfermos, precisam de gente doente. Então vocês não precisam, se quiser, tudo bem, se quiser, né, alguém falar, algum terapeuta, alguém falou alguma coisa que você se conecta assim. Então sejam parceiros, tragam essas pessoas como parceiros do seu processo, mas não como guru. Fujam dos gurus, pelo amor de Deus. Fujam das pessoas com quem tudo parece muito para ela, muito fácil. Fujam das pessoas que estão dizendo que vão te levar para isso. Essas pessoas que parecem muito ali, através de uma fala muito enérgica, parece que elas estão... Aí quem tem muitas feridas ainda olha para isso e, nossa, ferida, quem tem ferida de mãe, então, nossa, vê alguém no vídeo de Chama Gêmea, eu vi muito isso acontecendo. Terapeutas maltratando as pessoas, né? Distribuindo patada para tudo quanto é lado, e as pessoas ali lambendo ela. É dor conectando com dor. Quem faz isso está num processo de inconsciência e de dor. E quem aceita isso também está num processo de inconsciência e de dor. Então fuja de guru. Quem se coloca nessa posição ainda está na inconsciência. Hoje em dia eu acredito em muito mais em quem se revela frágil, em quem se revela vulnerável. Aí está a fortaleza, porque essa pessoa está consciente dos limites dela. Aí está alguém que é forte, alguém que tem um espiritual que está bem centrado. É a pessoa que reconhece a sua vulnerabilidade. Consciência. Então eu quero que vocês saiam dessa mentoria sabendo disso, sabendo que agora vocês não precisam mais de hospitais. Vocês até podem, se vocês quiserem, mas vocês não têm mais necessidade de hospitais. Agora vocês precisam de enfermos. Tem muita gente precisando do que vocês já acessaram até aqui. Então, através do trabalho de vocês, através de seja lá qual for a ferramenta que vocês têm para ajudar as pessoas, aquilo que a gente já integrou aqui vai fazer toda a diferença na vida dessas pessoas através do trabalho de vocês, através da ferramenta de vocês. E eu espero que vocês tenham curtido bastante esse tempo aqui comigo, porque, nossa, eu não esperava, gente, eu fico até emocionada de falar, mas eu não esperava nem 10% das coisas que eu vim movimentando na minha dinâmica, no meu processo, no meu consciente, no meu inconsciente. Foi muito transformador e eu sei que cada uma aqui teve uma experiência diferente, mediante a entrega que teve a esse processo aqui. Eu sei que cada uma teve um nível de entrega diferente e tá tudo bem. E como minha entrega foi o máximo que eu pude dar, eu sei que eu tô tirando também desse processo o máximo que eu podia alcançar e tá tudo bem. Eu tô levando, eu agreguei o que eu tô agregando. Eu não tô falando do contato do meu gêmeo, tá, gente? Eu não tô falando disso. Eu tô falando mesmo nessa minha tomada de consciência mesmo. Tô falando nesse norte que já se
se desdobra assim na minha frente, um caminho que está se abrindo na minha frente. E agora eu sei, eu quero trilhar por esse caminho. É disso que eu estou falando. Eu não esperava nem 10% disso. E foi muito transformador para mim. Mas também é proporcional à minha entrega. Eu espero que com vocês tenha sido assim também. Eu espero que vocês tenham tirado o máximo de proveito possível. Porque esse aqui foi um processo consciente, onde eu abri as minhas maiores vulnerabilidades para vocês entenderem que meu processo é igualzinho de todo mundo. As pessoas falam, nossa, quanta lucidez nas coisas que você fala no seu vídeo. Então as pessoas acham que eu já estou já perfeita, que eu já estou vivenciando, já completamente na quinta dimensão. As pessoas querem uma fórmula mágica, me pega na minha mão e me leva. Eu poderia sim, como eu falei, tirar proveito disso, mas eu não vou. Eu não vou. E ficou muito claro para vocês aqui o meu processo, as minhas fragilidades, a minha vulnerabilidade. Eu deixei tudo exposto, a vulnerabilidade da minha chama. Coitado, mas foi por um bom motivo. Ele vai entender isso no momento certo. Foi por um bom motivo. Eu abri até as fragilidades dele, para vocês entenderem como é que o processo é assim mesmo. Para nunca ninguém colocar na cabeça de vocês, por vocês estarem sentindo o que vocês estão fraquejando, quando na verdade vocês estão vivenciando o processo. Eu fiz questão de deixar isso bem ciente e aqui eu vou sempre bater na tecla da lógica, né, da espiritualidade consciente, da espiritualidade, enfim, de olhos abertos, da espiritualidade iluminada. Eu tenho certeza que, de alguma forma, mesmo que até agora não tenha feito tanto sentido, mas lá na frente, às vezes, vai fazer sentido muita coisa que foi dita aqui, né? Ou não também. Porque às vezes algumas coisas que eu falei aqui foi só da minha piração também, que eu também tenho meus momentos. Eu também tenho meus altos e baixos. Vocês acompanharam de perto aqui tudo que aconteceu comigo nesse momento, né? O quanto que tentaram frear, o quanto que tentaram me distrair. E muitas das vezes podem ter conseguido, sim, mas não conseguiram parar o processo. E eu tô saindo desse processo, assim, muito grata, que eu encontrei o que eu estava procurando, que era o norte para eu seguir daqui para frente. Eu não quero alcançar a linha de chegada, porque cada vez mais eu descubro que a graça está na caminhada. A linha de chegada é uma consequência. Então, meus amores, eu amo todas vocês, eu amo cada uma de vocês, tá bom? E a gente vai se encontrar lá na frente com uma outra perspectiva, né? Uma outra realidade. Eu tenho certeza disso. Eu não duvido do sucesso da caminhada de cada uma de vocês. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E para aqueles que estão lá comigo na comunidade, não se esqueçam, hoje à noite nós temos um encontro marcado. Eu espero vocês lá. Um grande beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.